Olá! Muito bem-vinda ao meu canal para mais um vídeo aqui comigo. E hoje eu estou aqui para trazer mais uma vez a palavra do Senhor para a tua vida. Já pegou seu café? Hoje eu tô aqui, ó, com o meu cafezinho para conversar com você e abençoar a tua vida com aquilo que Deus falou para minha vida e eu quero passar para você e abençoar a tua vida. Tá preparada? Então pega o seu cafezinho pra gente começar a conversar. Mas antes da gente começar, já corre lá, se você não me segue ainda aqui no YouTube, já me segue, começa a me seguir que toda semana tem vídeo novo. E também compartilha esse vídeo com uma amiga que vai abençoar a vida de outras mulheres, eu tenho certeza. Porque Deus quer tocar no coração, assim como tocou no meu, no seu, vai tocar no coração de muitas outras mulheres. E compartilha esse vídeo, curta esse vídeo pra ajudar aqui a Rafa, tá bom? Então, vamos lá começar? Pega o seu cafezinho, porque a conversa hoje vai ser boa. E o principal, a sua Bíblia. Tá com a sua Bíblia na mão? Então bora lá começar a ler a palavra do Senhor? Mulherada, eu vou ler Lucas 21, do 18 ao 21, tá bom? Então me acompanhem aí, por favor. De manhã cedo, quando Jesus voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então ele lhe disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa, Senhor? Jesus respondeu: Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levanta-se e atire-se no mar. E assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Vamos orar antes de eu falar para você o que Deus entregou no meu coração e quer entregar para o teu. Amém? Senhor Jesus, obrigada por essa palavra, Senhor, nesta manhã. Que não somente o meu coração, como foi tocado com essa palavra, mas outras mulheres, Senhor, sejam impactadas, sejam curadas, sejam transformadas e libertas pelo poder do teu nome, Jesus. Que elas possam ter uma fé inabalável, que elas possam sentir a tua presença, que elas possam sentir o teu amor sobre o andar, sobre o caminhar, sobre a vida delas, Pai. Nós te agradecemos e te adoramos em nome de Jesus. Fala conosco nessa manhã, que não seja eu aqui, a Rafaela, mas que seja o Senhor me usando como seu instrumento em suas mãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, essa palavra aqui eu acho que muitas das mulheres já conhecem, né? Quem gosta de ler a Bíblia, estudar a Bíblia como eu. Só que essa manhã Deus falou comigo em duas formas nessa palavra. Duas. E eu quero compartilhá-la com vocês, porque eu acho que aqui, da mesma forma que falou comigo, que tocou a minha vida, que né, veio falar ao meu encontro, vai falar com um de vocês. Então, assim, quando Jesus fala, Jesus teve fome. Jesus estava com fome naquele momento. E ele, quando viu aquela figueira seca, sem fruto, Jesus fez o quê? A partir de hoje você não dará mais fruto. O que eu e você temos feito? Nós estamos sendo essa figueira seca? É isso que Deus perguntou para mim. Você é essa figueira seca? Eu terei que falar para você, você não dará mais frutos? Misericórdia, né, Senhor? Misericórdia, mulheres, por favor, falem comigo. Depois vocês comentam aqui. Vocês estão sendo uma figueira frutífera ou uma figueira seca? Eu espero que nós sejamos uma figueira frutífera. Por quê? Para que Deus não venha desejar nos cortar, nos podar. Porque Jesus fez isso com a figueira e pode fazer comigo e com você. E por que eu tô falando isso? Porque mais lá pra frente, ele vai falar sobre a fé. E que a fé é como um grão de mostarda. Vocês já viram um grãozinho de mostarda? Ele é tão petitiquinho que às vezes a gente tem que chegar bem pertinho assim pra ver. E se a palavra de Deus fala que se a gente tiver fé como um grão de mostarda, nós já temos tudo. Você já tem tudo. Você tem fé. Jesus falou assim, ó, se vocês tiverem fé, que aquela montanha, ele apontou para uma montanha, aquela montanha vai andar, ela vai andar. E isso Jesus não fez só lá no Novo Testamento, ou as maravilhas do Antigo Testamento. Gente, as maravilhas de Cristo acontecem hoje, na nossa vida, no nosso dia. E Deus anda falando muito comigo sobre fé, ultimamente, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito imediatista. E às vezes eu gosto de fazer as coisas com a minha própria mãos, né? Ir lá, mexer os meus pauzinhos e fazer. E não espero o que Deus tem preparado para mim. E aí, esses dias, Deus me lembrou assim, olha o que aconteceu com Saul.
Saul não esperou o direcionamento de Deus quando ele foi amaldiçoado por Deus. Saul não esperou. Saul fez as coisas por conta própria, antes de Deus dar o ok para ele. Você tem esperado Deus dar o ok para a tua vida? Eu não sei o que você está vivendo hoje, não sei o que você está passando hoje, mas Deus tem falado muito comigo sobre isso, porque muitas das vezes no meu trabalho, na minha casa, eu entrego para o Senhor. Eu oro, mas lá no cantinho, ali no fundinho, eu vou lá e faço alguma coisa. Mas não foi 100% então que eu entreguei para o Senhor. É isso que Deus tem mostrado para mim. Lá em Daniel, gente, eu vou ler para vocês. Lá em Daniel fala assim, ó. Tenho a satisfação de dar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. O que Daniel estava falando aqui? A satisfação que ele tinha de falar das maravilhas do reino. E por que eu estou vindo aqui falar isso para você? Porque é algo que Deus tem falado muito comigo. É sobre fé. É sobre o que a gente tem gerado, o que a gente tem feito, com o que Deus tem feito na nossa vida. Tá confuso? Eu vou tentar explicar. Vamos do primeiro ponto. Primeiro, árvore frutífera ou infrutífera? O que você está sendo? O que eu estou sendo? O que quer dizer, Rafa, mas eu não estou conseguindo entender. Como isso? Deus faz maravilhas, assim como Daniel falou, todos os dias na nossa vida. E às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente não percebe. E uma das maravilhas que Deus faz todos os dias é o nosso acordar, é o nosso respirar, é o nosso levantar da cama todos os dias. E é o nosso deitar, porque nós conseguimos finalizar o nosso dia vivo, cheio de saúde. Isso eu estou dando um exemplo, uma das coisas que a gente tem e que a gente tem que testemunhar, ou na internet, ou com a sua vizinha, ou com o seu parente, ou com o seu marido, com algum colega do trabalho. Quais os frutos que Deus tem gerado em você. Nós temos que ser essa árvore frutífera. Sabe por quê? Nós somos filhos do Senhor. E todos os dias nós recebemos as maravilhas do Senhor na nossa vida. E Deus tem falado para mim sobre fé. Onde está a sua fé? E a minha fé está muito menor do que o grão de mostarda ainda, gente. Eu não sei a de vocês. Mas sabe por quê? Porque muitas das vezes eu tenho feito as coisas ao meu modo ainda. E eu vou dar um exemplo no meu trabalho. Um exemplo. Deus, eu preciso fazer uma venda, tá? Isso é um exemplo. Preciso fazer uma venda. Eu te entrego nas suas mãos. Passa 1, 2 dias, não veio a venda. O que você faz? Ai, eu vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, e vou bolar isso, vou bolar aquilo. Não tem nada errado. Não tem nada errado eu fazer isso. Mas qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Onde está a minha dependência do Senhor? Se eu coloquei aquilo em oração, lógico que tem vezes que a gente tem que agir sim, tá, gente? Eu não tô falando que a gente tem que só orar e esperar, né, que as coisas caiam do céu. Não é isso que eu tô querendo dizer, tá? Quero que vocês entendam, mas tem muitas das coisas que Deus pede a nossa fidelidade. Onde nós estamos sendo fiel a Deus? Eu não falo somente em dízimos e ofertas, eu não falo somente em jejuar, em orar, porque eu sei que isso muita gente faz. Mas em fidelidade ao Deus eterno. Eu vou ler uma outra passagem para vocês, lá do Antigo Testamento, que eu gosto muito. Ó, lá em Salmo 84. O Senhor Deus é sol e escudo. Olha só, gente. O Senhor Deus é sol. Ele brilha na nossa vida. Ele traz a luz, ele traz a alegria. E ele é o escudo. Ele é aquele que nos defende de todo o mal. O Senhor concede favor e honra. Ele nos concede favor. Gente, é isso que eu tô falando. Isso é fé. Quando a gente tem fé, é o que aconteceu com Moisés. Quando Moisés obedeceu a Deus de todo o coração, o que Deus deu a favor, a Bíblia fala que foi um favor, foi por justiça que Deus abençoou toda a geração de Moisés. Não foi por favor. Sabe por quê? Porque ele foi fiel, ele confiou, ele obedeceu o Senhor. E Deus concede honra. Deus honrou Moisés, porque ele foi obediente e ele confiou. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele quem te confia. Como é feliz aquele quem te confia. Porque a confiança, a fé, ela traz paz. Rafa, como que eu vou saber que eu tô
eu tô assim diante dos braços do Senhor, que eu realmente entreguei tudo. Quando você realmente entregar tudo e você não faz nada naquilo lá algo que precisa ser Deus. Você entende o que eu tô falando, gente? Tá aqui comigo? Depois vocês colocam aqui se vocês estão me entendendo ou se vocês não estão me entendendo. Mas tem coisas que é o mover do Senhor e não o nosso. Foge do nosso controle. Foge do nosso controle. E muitas das vezes Deus quer trabalhar no nosso coração a respeito disso. Assim como dos discípulos. Porque ele amaldiçoou, de uma certa forma, aquela figueira para que nunca mais ela dê fruto. Além de ela estar seca, né? Que ela poderia estar com fruto, ela deveria estar com fruto, e ela estava seca. Mas Deus ali falou duas coisas: deem frutos, deem frutos, deem frutos daquilo que Deus tem feito na sua vida. Falem daquilo que Deus tem feito na sua vida. Rafa, mas minha vida continua igual. Você está viva. Tá faltando alimento na sua casa? Não. Deus tem feito maravilhas na sua vida. Seus filhos estão com saúde, você está com saúde? Deus tem feito um milagre. Isso é um milagre. Mas compartilha, entrega. A palavra de Deus fala que a gente foi feito, nossos dons é de ide e pregai o evangelho. É de falar do Senhor. Rafa, mas eu não consigo falar da Bíblia. Fala da tua vida. Fala de como Deus é bom com você, como Deus está sendo maravilhoso. E se você também precisar que Deus fale com você, Deus vai falar. Busca Ele de todo o seu coração. Busca o Senhor de todo o coração. Gente, muitas das vezes a gente esquece. Às vezes eu gosto muito de ler o Antigo Testamento, porque lá a gente ainda tem hoje Jesus, que veio em forma humana, que a gente pode se espelhar, né? Mas antigamente, quando não existia Jesus ainda, como homem, né? Só em espírito. Então eles tinham que acreditar e ter fé num algo que eles nunca tinham visto. Vocês já pararam para imaginar isso? Eles precisavam crer, confiar, entregar tudo na sua vida para algo que eles nunca viram, nem ouviram, só sentiam. E era tão grande a fé deles que eles se derramavam na presença do Senhor. Lá em Crônicas, segunda Crônicas, eu li que quando Deus descia, teve uma passagem que Deus desceu como fogo para eles. E eles se prostravam, eles se jogavam, porque eles não conseguiam olhar para a face de Deus. Eles não conseguiam olhar para a figura espiritual de Deus, de tanto que Deus era soberano. Você tem realmente se jogado na presença do Senhor quando você coloca o seu pedido em oração? Aonde está a sua fé? Até onde? 1 dia, 2 dias orando e daí você vai lá e resolve com as suas mãos? Não, gente. Não, não é assim. Deus vai fazer-nos andar sobre as águas. E Ele pode. Deus pode fazer com aquele pedido de cura para o teu marido, de cura para um filho, de uma libertação, de um vício. Ele cura, porque Ele é o Deus do impossível. Eu vou dar um exemplo aqui, tão rapidinho, já tô terminando já, porque eu não quero que prolongue esse vídeo. Domingo eu tava falando com meu marido e a gente conversando sobre entregas a Cristo. E eles que tinham ouvido uma pregação de um pastor, e o pastor que falou que hoje, para se converter, é muito mais difícil converter homens do que crianças, do que jovens, do que mulheres. Homens é muito mais difícil, né? Você conseguir um homem para Cristo. E naquele mesmo dia, eu fiquei pensando naquilo, né? E meu marido também e tal, e a gente conversou sobre aquilo e fomos pro culto. E naquele dia, eu não me recordo, mas somente homens aceitaram Jesus no apelo. E aí, sabe o que Deus falou no coração dele? E ele falou exatamente isso para mim, eu quero passar para vocês. Para Deus, nada é impossível. Diz que Deus sussurrou no ouvido dele. Olha isso, filho. Para mim, nada é impossível. Só homens aceitaram Jesus naquele dia. Eu não lembro se foi 5 ou 6, mas foi só homens. O que eu quero transmitir para você hoje, não importa o que você tem colocado diante do Senhor, qual o seu pedido de oração. Deus é o Deus do impossível. Ele faz paralítico andar sim. Ele faz pessoas ressuscitar de um leito de morte. Ele fez isso comigo. Eu já falei aqui. Ele faz uma pessoa sair de um luto com alegria. Ele fez isso comigo. Eu enterrei o meu marido com 28 anos de idade, com um filho no meu ventre.
Eu passei pelo luto, mas Ele nunca me abandonou. E a minha fé nunca esmoreceu. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que nunca nos abandona. Mas nós precisamos ser entregues a Ele. Nós precisamos nos derramar na presença dEle de todo o coração. Não é meio, não é pela metade. Deus nos quer por inteiro. Ele não quer que nossos olhos estejam na preocupação e no Senhor. A gente precisa ter esse discernimento de confiar 100% no Senhor. De confiar 100% no Senhor. Quando os nossos filhos são pequenininhos e a gente não brinca deles pular, normalmente os pais fazem muito isso, não faz? Ah, vem aqui com o papai, pula que o pai te pega. Ou na piscina, né? Na piscina fazem muito isso. E os filhos vão lá e fazem o quê? Pum! Não se joga nos braços. Eles não confiaram a vida deles ali. Porque imagina se o pai, 1 minuto de distração, o filho, né, cai no chão e pode até acontecer uma coisa muito ruim. Mas aquele filho confiou 100% no pai. É essa confiança que Deus quer de nós. Que a gente se jogue nos braços do Senhor. Realmente, Senhor, tá aqui a minha causa. Tá aqui, eu te entrego. Deus, eu vou esperar no Senhor. Eu tenho mulheres que eu conheço que oraram por mais de 30 anos por seu marido, tá? De joelho no chão. De joelho, fazer calo, eu conheço. Eu fiz parte da vida dessa mulher. Ela orou pelo marido dela por mais de 30 anos. Ela sabe de quem eu tô falando. Não vou falar o nome dela aqui, mas Jesus hoje transformou, hoje o marido dela é do Senhor. Ele é um homem de oração. Ele honrou a sua mulher, ele honra a sua mulher, seus filhos, os seus netos. Mas por quê? Porque essa mulher pagou um preço de oração, de fé. Fé. Ela não foi lá e ficava todo dia querendo falar de Jesus e vamos, e você tem que mudar. Não. Ela orava, entregou nas mãos do Senhor, confiou. E Deus fez do modo dele, no tempo dele. Porque muitas vezes a gente quer agir antes, a gente não espera o tempo de Deus, a gente não espera a vontade de Deus, a gente tem a hora, mas a hora que a gente vê já tá lá fazendo ao nosso ver. Então é isso que eu quero passar para vocês hoje. Não importa o que você tá pedindo ao Senhor, espera no Senhor. Tenha fé, porque Deus pode todas as coisas. Nós temos o Deus do impossível. Aquele que faz paralítico andar, aquele que faz só homens aceitarem Jesus num culto. Ele é o Deus do impossível. Esse é o Deus que eu estou conversando com você e Ele te ama e Ele quer a tua vida. E se você aceita Ele hoje, é só você dizer assim, ó. Põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Pai, como meu Salvador. Me perdoa por todos os meus pecados antigos. Mas faz de mim uma nova pessoa. Venha viver em mim. Faça morada em mim todos os dias. Em nome de Jesus, amém. E se você quer que eu ore, deixa seu nome. Ou só coloca põe uma mãozinha lá que eu vou orar por você. Tem um dia da semana que eu sempre guardo para orar pelos pedidos de oração, aqui do YouTube ou do Instagram. E é isso, irmãs, eu quero passar para vocês que nós tenhamos uma fé inabalável, uma fé que faz montanhas andar, mas que também nós testemunhamos aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, para que nós não sejamos uma figueira morta, para que nós não sejamos uma figueira sem dar frutos. Deem frutos, falem quantas vidas podem estar ouvindo você no teu trabalho. Falem de Cristo, ajam como Cristo. Às vezes você não sabe falar, não tem um jeito de falar, ou tem vergonha, é muito tímida. Haja como Cristo agia. Seja gentil, seja servo de alguém, ajude alguém. Ore por alguém no anonimato. Não precisa, as pessoas não precisam saber o que você faz no seu secreto. Jesus sabe. Deus sabe o que você faz no secreto e Ele te recompensará. A palavra de Deus fala que Ele te vê no secreto e Ele te recompensará por aquilo que você faz no secreto. Porque Deus conhece o nosso coração e a nossa intenção. Amém? É essa palavra que eu quero deixar para você hoje. E eu espero muito ter abençoado a tua vida com essa palavra, assim como Deus abençoou a minha vida com a palavra dele nesta manhã. E eu abençoo a sua vida. Vamos orar para finalizar? Senhor Jesus, obrigada pela tua palavra. Que nós não sejamos uma figueira seca. Nos ensina, nos capacita, Senhor. Nos dê segurança. Tira toda a nossa vergonha, toda a nossa timidez. Que nós possamos falar dos teus feitos. Que
nós possamos falar do Teu nome, que nós possamos falar do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Mas também, Senhor, que a nossa fé seja maior que um grão de mostarda. Que a nossa fé, Senhor, venha curar as nossas vidas. Que a nossa fé, Senhor, venha ser inabalável. Que nós possamos ter fé, Senhor, naquilo que não vemos. Aumente a nossa fé todos os dias, Pai. Nós te agradecemos por mais um dia. E eu oro e te agradeço por cada vida que está aqui. E eu abençoo cada vida que está me assistindo e me ouvindo, em nome de Jesus. Que essas pessoas sejam libertas, curadas de ansiedades, de depressão. Que elas realmente saibam esperar no Senhor. Porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que vai curar essas vidas. O Senhor é o Deus que vai libertar mulheres aqui. Eu sei, eu creio em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo, até a próxima semana. E já compartilhe esse vídeo com uma amiga que precisa ser abençoada assim como você, tá bom? Deus abençoe.